Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo mudou o nosso viver para sempre. Isso nos traz muita alegria, muita paz e a nossa certeza de que nós estaremos com Ele um dia lá no céu para todo sempre. Eu vou, você vai? Todos estão preparados para a volta de Jesus? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12. O estudo dessa noite nós vamos estudar a partir do versículo 1. Apocalipse 12, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Algumas Bíblias vão ter até o verso 17, outras vão ter até o verso 18. Mas na verdade é porque as que têm o verso 18 é que separaram uma parte do verso 17 para o verso 18. Mas contém todo o escrito correto e completo, ok? Fique tranquilo se você só vê até o verso 17 na sua Bíblia. Mas o verso 18 está aqui junto com o verso 17. Apocalipse 12 diz assim: Então foi visto no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua sobre os pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava por causa das dores de parto e da agonia de dar à luz. Outro sinal foi visto no céu, um enorme dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas nas cabeças. Com a cauda, arrastou 1/3 das estrelas do céu e as lançou na terra. E quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança, e tão logo ela nascesse. A mulher deu à luz um filho, que governará todas as nações com cetro de ferro. E ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha, e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com os seus anjos. Então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus: Finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que de dia e noite os acusa diante de nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Portanto, alegre-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus. Sobre a terra e o mar, porém, virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão percebeu que havia sido lançado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o menino. Ela, porém, recebeu 2 asas, como as de uma grande águia, para que voasse ao lugar preparado para ela no deserto. Ali será sustentada e protegida da serpente durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Então a serpente, com uma torrente de água que fez sair de sua boca, tentou afogar a mulher. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que havia jorrado da boca do dragão. O dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante dos seus filhos, todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Então, o dragão se colocou em pé na praia, junto ao mar. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Vamos orar? Pai, muito obrigado pelo estudo da tua palavra, por tudo aquilo que temos vivenciado aqui nesses meses. Obrigado a Deus pelo aniversário da tua igreja, pela festa tão linda que tivemos aqui ao Senhor. Obrigado pelo culto, ó Deus, de domingo. Te louvamos pelas vidas que passaram pelas águas, Senhor. Obrigado, ó Pai, porque é o Senhor quem tem sustentado a tua igreja. Obrigado, Jesus, porque a tua noiva continua marchando com os olhos fitos no Senhor, autor e consumador da nossa fé.
Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado nessa igreja e continuará realizando até a sua volta. Agora aqui estamos, ó Deus, diante da Tua santa palavra e reconhecemos que a Tua palavra lida e explicada é a boca do Senhor falando aos nossos corações. Usa minha vida, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para que possamos sair daqui, ó Deus, compreendendo a porção da Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo que eu oro, aquele que é a razão da nossa vida. Amém e amém. Aqui está um texto que talvez criou muita confusão na cabeça de muitos irmãos ao ler durante esses últimos dias para o estudo desta noite. E confesso aos irmãos que realmente nós temos que ter muita paciência e cautela para não tomar decisões erradas ao interpretar o texto sagrado. E que, olhando esse texto, nós podemos compreender que nós estamos na metade agora, ou melhor, passando da metade do livro do Apocalipse. E se os irmãos se lembram, na semana passada, nós estudamos a 7ª e última trombeta. E hoje, no capítulo 12, o assunto agora muda completamente, porque o capítulo 12 não é uma sequência cronológica do capítulo 11. Lembram dos irmãos que eu falei já desde o capítulo 1, que o Apocalipse são cenas paralelas acontecendo. E nós fomos analisando parte a parte de cada capítulo, cada cena acontecendo e revelando algumas coisas. E se os irmãos se lembram, quando nós estudamos o capítulo 1 até o capítulo 11, nós olhamos ali narrativas de eventos que aconteceram até chegar à 7ª trombeta e o juízo final narrado no capítulo 11, na semana passada que estudamos. E neste capítulo aqui, no capítulo 12, nós vamos encontrar aqui uma volta ao início da história. Uma volta lá na primeira vinda de Cristo e na formação da igreja de Jesus Cristo. Portanto, queridos, o capítulo 12, ele não está falando agora da segunda vinda de Cristo, mas da primeira vinda de Cristo, da sua encarnação e da organização da igreja dele aqui nesta terra. E é aqui que nós temos que estudar que o que o texto vai nos revelar é a ação do bandido da história. A ação de Satanás na vida do povo, na vida da igreja. Porque quem gosta de estudar a Bíblia, verá que nos próximos textos, todos eles vão se concentrar numa trindade estranha, a falsa trindade. E o que seria esta falsa trindade? A trindade satânica. Meus irmãos, essa trindade satânica que virá, ela é constituída do dragão, da besta, do falso profeta que é a segunda besta. E isso nós vamos ver quando chegarmos no capítulo 16, no versículo 13. Porque lá nós vamos entender que esta falsa trindade, ela está sempre lutando contra Deus e o seu povo. Ou seja, sempre se levantando contra a igreja de Jesus Cristo. E aí é preciso que os irmãos observem agora que do capítulo 12, que nós vamos estudar hoje, até o capítulo 20, vai ser mostrado como é que Satanás usou e ainda usa de várias estratégias para destruir o povo santo de Deus aqui na terra. Satanás toda hora tem métodos novos para tentar mexer com a igreja e destruir a igreja. E a única maneira pela qual uma igreja local pode ser destruída é por implosão, de dentro para fora. Mas a igreja de Cristo não é destruída, mas uma igreja local pode ser destruída. E aí Satanás sabe quais são os elementos que ele vai trabalhar naquela igreja para destruir a igreja não de fora para dentro, mas de dentro para fora, quebrando a comunhão, fazendo com que a igreja não viva na presença de Deus. E assim a igreja é destruída de dentro para fora, mas a igreja local. Se os irmãos se lembram de Efésios 6, ali fala para a gente se revestir de toda a armadura de Deus. E por que nós, como igreja do Senhor, temos que nos revestir da armadura de Deus? Para estarmos firmes diante de quê? Das astutas ciladas do diabo. Ou seja, a palavra ciladas ali no grego é a palavra metodeias, que significa métodos. Satanás tem muitos métodos para tentar destruir a igreja do Senhor, mas ele jamais poderá destruir a igreja de Cristo. Ele pode atrapalhar e pode até acabar com uma igreja local,
Quantas igrejas vocês conhecem que elas se dividiram, houve confusão e aquela igreja local acabou fechando? É por isso que nesse capítulo 12 nós encontramos aqui pelo menos 3 cenas. A primeira cena é a ação de Satanás contra Deus e contra o Messias. Está do verso 1 ao verso 6. Depois vem a segunda cena, que é a ação de Satanás contra o arcanjo Miguel, quando Satanás é expulso do céu, uma narrativa que acontece antes mesmo de Deus criar este universo, falando como que Satanás foi expulso do céu, levando com ele 1/3 dos anjos. Depois a terceira cena, a ação de Satanás contra uma certa mulher. Que mulher é essa? E nós vamos ver, do verso 13 ao verso 18. Em todas essas lutas aqui, o que nós encontramos nesse texto é que Satanás sempre sai derrotado. Em momento algum o diabo sai aqui vitorioso. Então, meus irmãos, para a gente entender o contexto desse texto, e eu não quero me ater hoje, e não tenho interesse em me ater, na maneira que Satanás foi expulso do céu, porque ele já foi expulso, ele é derrotado. Mas eu quero me ater justamente nessa questão desta mulher, na questão do Cordeiro de Deus, na questão da vitória de Cristo sobre toda a ação do mal. Para começar, é importante a gente conhecer um pouco o contexto desse texto. Para os irmãos entenderem e lembrarem, o que estava acontecendo com a igreja quando João recebe esta revelação do Apocalipse? A igreja estava sendo perseguida, massacrada, humilhada, crentes sendo mortos por amor a Jesus Cristo. João é preso, era o último dos discípulos dos apóstolos, ou seja, era o único que estava vivo ainda, porque todos já tinham sido mortos por amor a Cristo. E João, idoso, estava agora preso na ilha de Patmos, e ele recebe então as revelações daquilo que iria acontecer. E agora João, então, ele está vivendo um período em que ele está preso, mas ao mesmo tempo ele está livre, porque ele é servo do Senhor, e ele está tendo visões maravilhosas, gloriosas lá no céu. Enquanto João tem essas visões, a igreja está sendo massacrada, sangue está sendo derramado do povo de Deus. E nesse contexto, nesta época em que João vivia, existiam muitos mitos internacionais, mitos espalhados pelo mundo inteiro, onde as histórias se assemelhavam com a fala de João aqui no capítulo 12. Preste atenção, esses mitos, eles podem ser encontrados em praticamente quase todas as religiões antigas do mundo. Um exemplo deles, primeiro está lá no Egito. Existia o mito da deusa mãe chamada Ísis. Não sei se os irmãos já leram sobre isso. Sabe o que diz na história desse mito da deusa Ísis? Na sua história é registrado que ela foi perseguida por um dragão vermelho chamado Sete ou Tion. E ela então fugiu para uma ilha onde ela deu à luz ao deus Sol chamado Horus. Esse mito existia milênios antes de Cristo. Não é interessante saber disso? Outro mito, o mito chamado mito ugarítico. O mito ugarítico diz que existia um deus da tempestade chamado Baal, e ele derrotou o Leviatã, que era a serpente de 7 cabeças, e assim ele estabeleceu o seu reino. Vocês podem ver aí na figura, achada na arqueologia, essa imagem esculpida numa rocha dessa serpente de 7 cabeças. Então, esse momento, Deus da tempestade, chamado Baal, derrota esse Leviatã, que era uma serpente de 7 cabeças. Isso nos lembra também o que João está falando no Apocalipse 12? Lembra. Outro mito, além desse ugarítico e além do egípcio, é o mito da Mesopotâmia, que diz que Marduk, um deus da luz, ele matou o dragão de 7 cabeças, chamado Tiamat, que havia derrubado 1/3 das estrelas do céu. Mitos há séculos antes de Cristo. Outro mito era o mito greco-romano, um pouco mais recente, perto desses outros mitos, que falava de uma deusa chamada Leto, que estava grávida de Apolo, o deus Sol, e ela foi perseguida pelo dragão Piton. E ela foi resgatada por um deus chamado Poseidon, e Poseidon levou então Leto para uma ilha segura. E diz o mito que depois que ela deu à luz a Apolo, a deusa Leto, ela consegue matar esse tal dragão chamado Piton. Então a gente começa a ver
Esses mitos falando desse tal dragão de 7 cabeças, 10 chifres, espalhado pelas culturas religiosas do mundo inteiro. E quando eu olho para todos esses mitos conhecidos no tempo de João, porque quando João fala sobre isso, todo mundo começou a lembrar dos mitos que era comum e eles conheciam. Eu acho que esse mito aqui greco-romano, falando do nascimento de Apolo, o Deus Sol, ele está muito paralelo, muito próximo ao que o João estava narrando em Apocalipse capítulo 12. E é aqui que nós temos que desembolar esse nó na cabeça. E agora? João então se utiliza de um mito, Jesus então não é real? Que negócio é esse, né? A pergunta que vem à nossa mente é por que Jesus deu para João uma história que era conhecida pela mitologia daquela época? Por quê? Meus irmãos, eu acho incrível que o propósito disso foi puramente evangelístico. Se você ficar assustado com o que eu vou dizer agora, mas é isso aqui. Tudo isso que João narrou da parte de Cristo foi com fundo evangelístico. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Se os irmãos se lembram, nós temos hoje uma tríade de C.S. Lewis, que foi um grande teólogo, considerado até o teólogo da dor, né? E C.S. Lewis, ele fez as Crônicas de Nárnia. Os irmãos já assistiram as Crônicas de Nárnia? As Crônicas de Nárnia vale a pena você assistir. O leão, a feiticeira e o guarda-roupa, né? Depois você vai ver lá sobre Aslan. Ou seja, existem 3 sequências de filmes escritos por C.S. Lewis, um pastor, um teólogo, e ele conseguiu utilizar desses contos para conseguir falar do amor de Jesus para as crianças. E aí, meus irmãos, é justamente isso que acontece aqui em Apocalipse 12. Porque pregar para os gregos, usando dos mitos que eram conhecidos e aplicá-los a algo verdadeiro que aconteceu e explicar, enquanto todos eles narraram mitos, eu vou falar algo que aconteceu de verdade. Esses mitos tentaram explicar o que era real, mas não conseguiram explicar. Eu vou explicar sobre aquele que é o Senhor da glória, Jesus Cristo. Então, irmãos, foi por isso que os pagãos, eles que costumavam sempre ler os mitos, agora, ouvindo e lendo tudo que João tinha recebido da parte de Jesus, eles começaram a entender que todos aqueles mitos estavam tentando mostrar de verdade quem era o real, o verdadeiro Jesus Cristo. Então, para mim aqui, foi uma forma de explicar a verdade, se utilizando de linguagens que as pessoas compreendiam naquela época. Eu chamo isso de analogia redentiva. Ou seja, o alvo é apresentar o Evangelho, de modo que desperte o interesse do coração dos leitores e também dos próprios cristãos. Dá para os irmãos, então, compreenderem? O que ele está explicando é falando a verdade que aconteceu, enquanto outros povos narravam aquilo como mitos. Se os irmãos estudarem sobre o mito do dilúvio, vocês vão encontrar a história do dilúvio em muitos povos. Muitos povos vão narrar sobre Noé e vão narrar dentro da sua perspectiva religiosa. Quando nós entendemos sobre a perspectiva bíblica, a gente compreende a verdade absoluta na Bíblia. Mas os povos também ouviram falar de um dilúvio, mas na perspectiva deles. Por isso que quando a Bíblia veio, foi escrita, e nós temos ela em nossas mãos, ela revela a verdade diante daquilo que o mundo achava e entendeu dentro das suas perspectivas religiosas. Todos os povos, em todas as religiões, sempre vão ter algo que a Bíblia já narrava. Se vocês estudarem o livro de Jó, ele também era conhecido como o mito do homem justo no Egito, na Babilônia, na Assíria. Ou seja, a história de Jó era uma história muito conhecida pelo mundo inteiro também naquela época. Não somente na Bíblia. Só que a Bíblia revela a real situação daquilo que aconteceu com aquele personagem. Dá para os irmãos compreenderem mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Então vamos lá. Vamos tentar entender o capítulo 12 de Apocalipse. A primeira análise que nós temos que decifrar aqui é: quem é esta mulher? Vamos ler o verso primeiro? Apocalipse 12:1. Foi visto no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com a lua sobre os pés e uma coroa de quantas estrelas na cabeça? 12. Bom, primeira observação aqui é que a Igreja Católica Romana entendeu que esta mulher aqui é Maria. Eles fazem uma citação aqui achando que Maria é esta mulher. Bom, se era Maria mesmo, os próprios católicos vão ter que aceitar que Maria teve outros filhos. Por quê?
Porque se você olhar o verso 17, está falando dessa mulher. Vai dizer que o dragão lutou contra os outros filhos dessa mulher. É sinal que ela teve mais de um filho. Bom, também existe uma linha que eu respeito e também gosto, que é a linha dos pré-milenistas, dispensacionalistas, que creem que esta mulher é um símbolo da nação de Israel. Eu quase concordo com tudo isso aqui, mas eu vou um pouquinho além. Porque eu confesso que, ao meu ver, a interpretação mais coerente é que esta mulher, é a figura do novo Israel. E quem é o novo Israel de acordo com a Bíblia? Quem é o novo Israel? A igreja. Nós somos o novo Israel. Meus irmãos, se vocês notaram, desde o início de Apocalipse, no capítulo 1, até aqui nesse capítulo 12, tudo está girando em torno de quê? De Cristo e da sua igreja. Então todas as falas diretas e indiretas, com as suas analogias, giram em torno da igreja. E antes de responder, nós temos que lembrar que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, para mim, esse texto me faz lembrar de algumas questões. Antigo Testamento, Gênesis capítulo 37. Se você puder abrir, você vai ver que no sonho de José, houve uma linguagem figurada, onde havia uma figura do sol, da lua e 11 estrelas que se inclinavam perante quem? José. Está lá em Gênesis 37, versículo 9. Então, se os irmãos lerem um texto, vocês vão ver algo interessante. Porque no primeiro sonho que o José teve, ele sonhou com feixes de trigo que estavam amarrados, que seus irmãos amarraram, e esses feixes de trigo estavam o quê? Se prostrando perante José. Gênesis 37, versículo 7. Depois José tem um outro sonho. O sol, a lua e as 11 estrelas também se prostraram diante dele. Está no versículo 9 de Gênesis 37. Então há um consenso aqui de que o sol e a lua indicavam os pais de José, Jacó e Lia, ou Jacó e, no caso de José, quem era? Raquel. Lia era a outra esposa. Ao passo que as 11 estrelas representavam quem? Todos os seus irmãos. E, incluindo José, quantas estrelas ficariam? 12. E se os irmãos estudarem a literatura judaica, 12 estrelas referem-se frequentemente aos 12 patriarcas e às 12 tribos. Então guardem isso. 12 estrelas, 12 tribos, os 12 patriarcas. Então, irmãos, existe aqui vários textos do Antigo Testamento falando sobre o brilho do sol, sobre a lua, sobre a estrela, também se referindo a Israel, o Israel fiel ao Senhor. Isaías 60, verso 1 a 3, fala sobre Israel, sendo como o sol, resplandecendo a glória de Deus. Verso 19 e 20 de Isaías 60, 2 Samuel 23, verso 3 e 4, ou outros textos podemos ver, de Israel como um canal da glória de Deus, refletindo a glória de Deus por onde eles vivessem. E aqui para mim me parece que é provável que essa mulher aqui, de fato, representasse o povo de Deus. E nós sabemos que em Jesus Cristo, já que a narrativa fala do Cordeiro de Deus, do sangue de Jesus, em Cristo, nós sabemos que o povo de Deus é o povo que foi redimido pelo sangue do Cordeiro. E quem é esse povo? É a igreja. Tanto é que se você ler comigo novamente o verso 17 de Apocalipse 12, eu tenho a certeza de que isso aqui é uma narrativa da igreja, que diz assim: o dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante dos seus filhos. Quem são esses filhos? O verso termina: todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus Cristo. Quem são as pessoas que obedecem o mandamento de Deus e se mantêm fiel ao testemunho de Jesus Cristo? O Israel terrestre. Que o Israel terrestre até hoje não confia em Jesus, não crê em Cristo. Aqui está falando de quem? Da igreja de Cristo. Dos que guardam, obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus Cristo. Então nós podemos concluir, irmãos, que esta mulher, ela representa o povo de Deus que se mantém fiel ao testemunho de Jesus, o novo Israel, a igreja. E se os irmãos observarem, irmãos, a igreja é uma só.
A igreja é um só povo, um povo escolhido em Cristo, é uma só vinha, é o edifício de Deus, é a família de Deus, é um só rebanho, é um só corpo, é uma só esposa, a noiva do Cordeiro, a nova Jerusalém. Portanto, essa mulher, ela está aqui vestida com algo muito forte para esse contexto. Ela está vestida de quê? De sol. E o que simbolizava o sol para esse contexto? Além da luz, o sol reflete algo maravilhoso, o calor, não é isso? Mas o sol sempre tem uma simbologia com o quê? Com a glória e com o resplendor de Deus. Isso simboliza que a igreja de Jesus é gloriosa, é exaltada pelo sangue de Jesus Cristo. Porque a igreja reflete a beleza do seu Senhor. E quem é o Senhor da igreja? É Cristo. Cristo brilha muito mais que o sol. Então é uma figura exatamente mostrando que a igreja reverbera o brilho da glória de Deus. Assim como o ouro cobria as tábuas de acácia no tabernáculo, a glória de Deus cobre quem? A igreja. A igreja está cheia da glória do Senhor. Meus irmãos, a beleza de Deus está estampada na igreja. A glória de Deus refugia através de quem? Da igreja. Não é isso que Paulo fala em 2 Coríntios 3? Que nós refletimos como espelho a glória do Senhor. Isso não é tremendo, glorioso e maravilhoso? Saber que eu e você refletimos a glória do Senhor como igreja de Jesus. E essa mulher que reflete então, ou seja, a igreja de Cristo, o que tinha debaixo dos seus pés? A lua. E o que representava a lua nesse contexto? Domínio. Uma nova criação, algo cheio de vida. Por isso uma mulher grávida, não é isso que diz a Bíblia? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram porque tudo se fez novo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2. Ou seja, a gente vê que aquele que está em Cristo é uma nova criação. Nasceu de novo. Diz Efésios 2 que Cristo nos vivificou quando estávamos mortos. Nós então nascemos de novo. E agora Apocalipse 12 desdobra a profecia de que Deus fez justamente lá no Éden depois da queda. Se vocês olharem Gênesis capítulo 3, versículo 15, e eu gostei muito da tradução da NVT, nova versão transformadora, que nesse texto ela fala algo muito um pouco mais claro para a nossa linguagem hoje em dia. Que ela revela ali sobre o que o Senhor falou para a serpente, para Satanás. Diz o versículo 15: farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá quem? O calcanhar. Ou seja, da semente da mulher viria o descendente que iria esmagar a cabeça da serpente. Quem é esse descendente? É Cristo. Mas o que haveria então entre essas duas descendências? As descendências de Cristo e as descendências de Satanás. Uma inimizade entre os seguidores de Satanás e os seguidores de Cristo. E quem são os seguidores de Cristo? A igreja. Ou seja, Satanás iria ferir o calcanhar do descendente, que é Cristo. Ou seja, no Calvário, Cristo foi ferido, Cristo foi humilhado. Cristo, então, ali naquele momento, foi morto naquela cruz por amor à sua igreja, por amor a nós. E no momento que Cristo morre e ressuscita, Ele esmaga finalmente a cabeça da serpente. Ou seja, é o decreto da destruição de Satanás e de todo o efeito do pecado sobre o mundo. É por isso que diz Romanos 16, 19 e 20. O Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Não somos nós, é o Deus de paz. Ou seja, Cristo esmagou a cabeça da serpente. É por isso, irmãos, que o cabeça da igreja é aquele que tem todo o poder, tem toda a autoridade no céu e na terra. E a igreja está em quem? Em Cristo.
E se a igreja está em Cristo, a igreja está entronizada com Cristo. Ela é a noiva do Cordeiro. Ela está sentada com Ele acima de todo principado e potestade, todo o poder do mal. A igreja está superior a tudo isso. Ela está guardada nas mãos do Cordeiro. E mais, a igreja recebeu autoridade para lidar com os poderes do diabo e todas as hostes infernais. Qual a autoridade que a igreja tem hoje diante da ação do mal? Quando você expulsa o demônio de alguém, eu expulso você em nome do Júlio, ministro de música. Em nome de Jesus. A autoridade da igreja está no nome de Jesus. É por isso, irmãos, que o domínio da igreja não é político, muito menos econômico. O domínio da igreja é espiritual. A igreja, ela é mais do que vencedora por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Romanos 8, 31 a 39 vai dizer isso. Que diremos à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a igreja, ela triunfa com Cristo. Porque na mesma nuvem que Cristo virá, a igreja subirá. Apocalipse 11, verso 12. Na mesma nuvem que Cristo virá junto com os santos, a igreja subirá. Como nós aprendemos, a igreja, depois que subir, ela vai se assentar em tronos para julgar o mundo, para julgar esses anjos do mal. Pastor, aonde está isso na Bíblia? Nós já lemos aqui muitas vezes. 1 Coríntios 6, verso 2 e Apocalipse capítulo 4. A igreja estará reinando juntamente com Cristo para sempre no céu. E aí o texto continua dizendo que já entendemos que esta mulher pode ser então de fato o novo Israel, a igreja de Cristo. Diz que ela está grávida. Ué, pastor, mas como que a igreja está grávida, né? Bom, verso 2 diz que ela estava grávida e gritava por causa das dores de parto, da agonia de dar à luz. Então, a mulher está grávida. Qual é a maior missão dessa mulher aqui? Dar à luz. Poderia ser Maria? Bom, pode ser uma alusão a Maria. Mas Maria, então, com certeza o texto vai dizer que ela teve muitos filhos. É o que diz o verso 17. Mas mesmo que a mulher possa ser uma analogia com Maria, se você olhar o verso 5 e 6, eu vejo aqui que essa fala de João simboliza todo o povo de Deus e não somente Maria. Porque com a morte e ressurreição de Jesus, Jesus está onde nesse momento, conforme diz o verso 5? Porque a criança nasceu, aí diz que no verso 5 ele está onde? No céu. Mas aonde no céu? No trono, não é isso? Mas o texto vai continuar falando da mulher. Aonde a mulher está? Se você olhar o verso 6, a mulher está em que lugar? No deserto, sendo perseguida por quem? Pelo dragão. É por isso, irmãos, que nós olhamos aqui no verso 5, que a mulher deu à luz o filho, ele vai governar as nações com cetro de ferro, e ele foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Quando Maria deu à luz a Jesus, o que aconteceu? Maria e José foram para onde? Para o Egito. Naquele momento que foi para o Egito, Jesus tinha sido arrebatado para o céu? Ele não estava no trono. E em um momento algum texto fala de José também. O que nós temos que compreender, irmãos, é que pela proclamação do Evangelho, através do povo perseguido de Deus, que o Messias iria nascer, ser gerado em cada coração. E aí vemos que para entender sobre profecias e entender as linguagens proféticas, nós temos que entender o texto e o contexto da linguagem profética. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 26, verso 17 e o verso 18. Nós vamos tentar entender a linguagem profética da Bíblia para compreender essa linguagem a respeito de Israel, dar à luz, dores de parto. O que significa isso? E aí nós vamos compreender que dar à luz aqui é a ideia de dar à luz para a salvação para a terra. Olha comigo o verso 17, Isaías capítulo 26, verso 17. Todo mundo achou? O que diz Isaías 26, 17? Como uma mulher grávida, quando está próxima a sua hora, tem dores de parto. Ela dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. Assim fomos nós quem? O povo de Israel. Ou seja, o povo de Israel está sendo comparado a quem aqui? A criança que está nascendo ou uma mulher grávida? Uma mulher grávida. Olha o verso 18. Bem concebemos nós e tivemos dores de parto, porém demos à luz ao vento.
Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Irmãos, em outras palavras, não é só Apocalipse que é um livro de linguagens figuradas, não. Porque assim como Maria deu à luz ao Emanuel, o povo de Deus também iria dar à luz para o mundo ao pregar sobre o Messias glorioso. Esse processo de revelar a luz de Jesus foi um processo que a igreja sofreu como dores de parto, para poder falar para o mundo que Jesus veio a este mundo, para que Jesus pudesse nascer no coração das pessoas. Irmãos, houve muita dor, muita lágrima, que a noiva de Cristo, a igreja, teve e terá ainda que enfrentar para anunciar Jesus Cristo, o Senhor da glória. Muitas forças hostis, muitas artimanhas do dragão tentaram frustrar esse plano. Tentaram destruir a proclamação da igreja a respeito do Messias. E aí quando a gente olha a linguagem profética de Isaías, ali está dizendo que o povo de Israel era como uma mulher que estava grávida para dar à luz, para levar esperança. Mas eles falaram o quê? O que nasceu de nós foi apenas vento. Nós não levamos salvação. Nós não conseguimos salvação. Sabe o que eu vejo, irmãos? Eu vejo que Deus tem protegido a sua igreja durante milênios. Na proclamação do Evangelho, o Senhor tem guardado a sua igreja. E Satanás sabia que quando a igreja começasse a falar de Cristo, quando Cristo fosse então colocado às claras para o mundo começasse a entender quem era Jesus, e Jesus nascesse no coração das pessoas, com certeza as pessoas iriam ser libertas. E Satanás não queria isso, como ele não quer. É por isso que ele perseguiu a Jesus durante toda a vida terrena de Jesus. E quando Jesus subiu ao céu, Satanás continuou perseguindo a igreja de Jesus. E ele tem perseguido e vai continuar sendo perseguido, mas ele já está destruído em nome de Jesus. Ele não tem poder sobre a igreja. É por isso que a ênfase de todo o cristianismo tem que ficar claro. A ênfase do cristianismo não é a igreja. A ênfase do cristianismo é aquele que nasceu em nossos corações, é aquele que nasceu aqui nesta terra, que morreu, que ressuscitou. Ou seja, a ênfase da igreja, a igreja só pode existir por causa de Jesus. Todo o holofote é somente para a mensagem de Cristo, nosso Salvador. Então a glória não pode estar na mãe, muito menos na igreja, muito menos no povo de Israel, muito menos no povo de Deus. A glória está simplesmente para aquele que é o Senhor da igreja, Jesus Cristo. Esse texto de Isaías 26, que é uma figura profética, mostra que Israel é comparado com esta mulher que estava pronta a dar à luz, mas não conseguiu dar à luz a uma criança para trazer salvação. Mas o que Israel gerou? Nasceu apenas frustração, vento, nada que pudesse salvar as pessoas. E o que é interessante, que se vocês olharem, o próprio Isaías descreveu no capítulo seguinte, no capítulo 27, no versículo 1, que só Deus é quem de fato poderia dar salvação para a humanidade. Porque ali narra que Deus matou o Leviatã, que era a serpente fugitiva, a serpente feroz. Irmãos, isso para mim é realmente aquilo que Apocalipse 12 está narrando. Deus, então, é Ele que tem o poder para neutralizar a ação da serpente. Então, quando olhamos para o texto sagrado, a ênfase da salvação sempre está em Deus. A salvação é pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, porque é dom de Deus. Abra sua Bíblia ainda em Isaías 66, um outro texto com linguagem figurada. Isaías 66 diz assim o versículo 6, profeta Isaías 66, 6. Aqui está enfatizado como é o centro da salvação. Diz assim Isaías 66, 6. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo. A voz de quem? Do Senhor, que dá o pago, ou seja, retribui aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, deu à luz a um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma vez só? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz seus filhos. Quem que deu luz aqui? Sião. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus.
Regozijai-vos com Jerusalém, alegrai-vos por ela, vós, todos os que amais, enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteaste, para que mameis e vos farteis de quê? Dos peitos das suas consolações, para que sugueis, ou seja, mameis, e vos deleiteis com a abundância da onde? De leite? Não, da glória. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória dos gentios como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afagarão. Como alguém quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vocês serão consolados. Quem é esta mãe dando à luz aqui? Sião. A ênfase em Sião é o quê? É o povo de Deus. A ênfase aqui está na mulher que deu à luz ou está no Deus que salvou? Quem que consola? Quem que salva? É Deus. É por isso que quem dá à luz na Bíblia não tem poder. Porque se a mulher fosse poderosa, se a mulher de Apocalipse 12 tivesse todo o poder, fosse de fato a mãe de Deus, ela não precisaria de nenhuma proteção de Deus. Porque lá em Apocalipse 12, verso 6 e o verso 14, diz que a mulher foi protegida por Deus diante da fúria de quem? Do dragão. Então, se a mulher precisou ser protegida, é porque ela não tem poder, é porque ela é frágil, mas o Senhor da sua vida é quem tem poder. É por isso que a mulher aqui em Apocalipse 12, para mim, é a figura da igreja. A igreja que está sendo perseguida pelo dragão desde a sua fundação. É o povo de Deus sendo protegido por Deus através de milênios. A igreja, o povo de Deus, sendo sustentado por Deus no deserto da perseguição. O deserto aqui, irmãos, não é um lugar geográfico, identificado no mapa. É uma coisa figurada, falando de turbulência, de perseguição, de tribulação. Isso aqui revela, irmãos, que o mundo não é o habitat da igreja. Eu e você, a igreja de Jesus, é peregrino nesta terra. O mundo não é nossa casa. E o texto fala que durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. 3 anos e meio é um símbolo de todo o período da igreja que será protegida por Deus. Mas guardem que eu falei aqui também, essa proteção não será da grande tribulação, mas na grande tribulação. Não será da morte, mas na morte. Verso 11 fala isso. Por quê? Quando o crente morre, o crente não está destruído, o crente já está gozando das belezas celestiais. De acordo com Apocalipse 7:3 e Apocalipse 9:4, a igreja recebeu o que de Deus? Um selo. Eu e você fomos selados. E selados com o quê? Com o Espírito Santo. E uma vez selados, nós temos o Espírito Santo para sempre. Apocalipse 11:1 fala que a igreja foi medida, lembra do pátio do templo? Agora ela recebe asas para fugir do dragão. Em Apocalipse 12:14, voou para o deserto. Bom, quando a gente olha o texto de Maria com José e o menino Jesus indo para o deserto, não vê que apareceu nenhum unicórnio, um cavalo alado e saiu voando com eles. Eles foram para lá, não tinha nada disso. Essa aqui é um símbolo, gente, puramente símbolo, que evidencia que Deus protegeu o seu povo, Deus tem protegido o seu povo e Deus continuará protegendo a sua igreja até a volta de Jesus Cristo. Lembrando, não dá tribulação, mas na tribulação. Não dá morte, mas na morte. E é bom frisar ainda que em todo o Novo Testamento, em momento algum nós vemos Maria sendo ameaçada por Satanás. Vocês podem me indicar algum texto que Maria foi ameaçada pelo diabo? Mas agora, quantos textos tem o Novo Testamento em que a igreja de Jesus está sendo ameaçada? Muitas vezes. A igreja está sempre perseguida, sempre sendo perseguida. Também a gente não vê no Novo Testamento Maria tendo uma participação profética no ministério de Jesus. Porque se você olhar em todo o Novo Testamento, a única fala de Maria para Jesus foi lá no casamento em Caná da Galileia, registrado em João 2, verso 5, aonde Jesus a exortou e disse o que para ela? Mulher, que tenho eu contigo. Ou seja, da minha área profética cuido eu. Então o foco de Satanás, irmãos, não é Maria. O foco de Satanás é quem? É a igreja de Cristo para atingir quem? Cristo. Aqui em Apocalipse,
O foco do dragão era tanto a mulher como o filho, ou seja, como aquele que estava sendo anunciado, como aquele que estava sendo gerado no coração das pessoas. Então lembra, irmãos, quando Paulo foi perseguido, quando Paulo, melhor dizendo, perseguia a igreja de Jesus, ele perseguia quem? Um grupo de pessoas que eram hereges ou pessoas que não batiam bem da cabeça? A igreja, os cristãos, a noiva do Cordeiro. Tanto é que quando Paulo vai para Damasco, no caminho de Damasco, o que Jesus falou para Paulo? Paulo, Paulo, por que você persegue a minha noiva, a minha igreja? Foi isso que ele falou? Por quê? Me persegue. Ou seja, perseguindo a igreja de Cristo, a pessoa está perseguindo o próprio Cristo, o Senhor da igreja. Irmão, Jesus deixou claro que perseguir sua igreja era perseguir Ele mesmo, o Senhor da igreja. É por isso que a luta contra Cristo e a sua igreja é a obsessão do dragão. É por isso, irmãos, que João usou essa linguagem, porque a serpente, ou talvez de um monstro marinho, geralmente na Bíblia e naqueles povos daquela época, era associado às forças demoníacas do mundo antigo. E o que é interessante, que existe um mito considerado ainda mais antigo em todo o mundo, que narra sobre isso. É um mito sumério do século 24 a.C., onde narra a destruição de um tal dragão de 7 cabeças. E tempos mais tarde, a mitologia grega falou de uma serpente de 7 cabeças que foi morta por Hércules. Então, no Antigo Testamento, se você olhar Ezequiel 29:3, Ezequiel 32:2, mostra ali uma figura de que Faraó era como um monstro marinho, era como uma serpente. Quando alguém era chamado de monstro marinho, de serpente, ele estava dizendo que aquela pessoa é diabólica, é uma pessoa usada pelo mal. Jeremias 51:34 vai dizer que Nabucodonosor também foi chamado de monstro marinho, tanto por causa da sua tendência de devorar as nações, como também ser inimigo do povo de Deus. Era chamado então de monstro marinho. E agora eu tento afunilar um pouquinho mais. Para o contexto de João, ter 7 cabeças representava que ele exercia poder perfeito e grande autoridade sobre os povos daquela época. E aí os irmãos se lembram que Roma, até hoje, ela tem um símbolo de que possui 7 colinas, 7 montes. E nesses 7 montes em Roma, nessas 7 colinas, essa região era governada por 10 pessoas. Isso te faz lembrar de 7 cabeças e 10 chifres? Nós vamos falar mais disso mais à frente. Eu creio que João está falando aqui de uma analogia ao Império Romano, comparando o Império Romano ao dragão de 7 cabeças, que estava querendo devorar a mensagem de Jesus e os pregadores da palavra de Deus. Por isso que ele estava ansioso para devorar a criança, perseguindo a igreja, indo atrás daquela mulher, aonde ela estava. Esses 7 diademas simbolizavam que o seu governo era perfeito e universal, todo mundo batia continência para ele. E quem que não dava ordem no mundo inteiro na época de João? Roma, o Império Romano, um lugar de 7 colinas e 10 representantes. Então Roma, nesse contexto, dominava o mundo. E quando chamava de vermelho, o dragão vermelho, é a capacidade de provocar destruição, é a capacidade de provocar morte, porque a cor vermelha para esse contexto sempre simbolizou morte e destruição. Então essa é a descrição que revela que o dragão é assassino, sanguinário, cruel. Roma bebeu do sangue do povo de Deus. Roma era esse dragão, porque estava bebendo o sangue dos cristãos nessa época de João. O poder de Roma era incrível, mas perante o Cordeiro de Deus era limitado. E sempre será limitado. E se os irmãos olharem também, qual vai ser a outra figura que vamos encontrar à frente falando de uma mulher? Aqui é uma representação da igreja de Cristo. Mais à frente nós vamos ver sobre a grande meretriz, a grande prostituta. E essa grande prostituta justamente foi aonde? Organizada? Nas 7 colinas. Em Roma. E aí nós vamos entender mais para frente quem é a grande meretriz que sempre vai combater esta mulher que é a igreja verdadeira de Cristo. Dá para os irmãos entenderem o que João estava dizendo ali, diante da revelação de Jesus, que o dragão estava bebendo o sangue dos cristãos naquela época. Muitos crentes estavam sendo mortos por amor a Cristo. Mas assim como Satanás tem limitação,
Assim como Satanás também não pode avançar muito, porque ele é limitado. Do verso 8 ao verso 10 diz que ele sempre perde as batalhas aqui. Ele então pôde experimentar uma derrota amarga, porque se você olhar comigo o verso 11, diz que eles o derrotaram, ou seja, todo o poder dos céus, Miguel, o arcanjo Miguel, chefe do exército celestial. Alguns momentos ele era comparado figuradamente com Cristo. Mas Cristo jamais pode ser o arcanjo Miguel, porque Cristo é Deus, é todo-poderoso, Cristo é incriado, Ele não foi criado por ninguém, Ele é todo-poderoso e glorioso para sempre. Mas o arcanjo Miguel estava guerreando, e aí Satanás e os seus demônios perdem a batalha. Agora olha que coisa incrível, quando ele está combatendo a noiva de Cristo, a igreja, a mulher, diz o versículo 11 de Apocalipse 12, vamos ler? Eles o derrotaram. Qual estratégia que eles usaram para derrotar Satanás, o grande dragão? Sangue do Cordeiro. Pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles, não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Lembra que eu disse? O Senhor estava protegendo a igreja não da morte, mas na morte. Pelo sangue do Cordeiro, eles derrotaram toda a ação do mal. Isso nos prova, irmãos, que a morte e a ressurreição de Cristo é a prova da nossa vitória. O sangue de Cristo é a nossa arma mais poderosa, porque o sacrifício de Cristo na cruz desfez toda a possibilidade de Satanás triunfar sobre o povo de Deus. 2 Coríntios 5, 21 fala sobre isso, que o povo de Deus é um povo que triunfa por causa do sangue de Jesus. Então a igreja vence o dragão, testemunhando de Cristo, olha só, pelo sangue de Cristo e falando da graça de Cristo, para que Cristo nascesse no coração das pessoas. Mesmo diante da perseguição, mesmo diante da morte, a igreja não tinha medo, a igreja marchava, a igreja olhava para Jesus, ou seja, a igreja preferia ser uma igreja mártir do que ser uma igreja apóstata, que foi a grande meretriz. A igreja prefere morrer do que negar o nome de Jesus. E mesmo a igreja morrendo, ela consegue vencer Satanás, porque quanto mais sangue de cristãos era jogado na terra, mais cristãos estavam aparecendo, mais vidas estavam se convertendo, mais Cristo nascia no coração das pessoas. É por isso, irmãos, que a verdadeira igreja sempre vai sofrer ataques do dragão. O dia que tiver tudo tranquilo no meio da igreja, desconfie, porque a igreja está em plena batalha, irmãos. Nós estamos em guerra. Porque, irmãos, o dragão foi atirado na terra, junto com seus anjos, para fazer o quê? Olha o verso 13. Quando o dragão percebeu que havia sido lançado na terra, ele perseguiu quem? A mulher, não é Maria. Ele perseguiu quem? A igreja. Ele está perseguindo Cristo, aquele que iria nascer no coração das pessoas. Isso revela que o diabo, irmãos, é uma serpente. E uma serpente que foi golpeada na cabeça, está furioso. E ele sabe que o tempo dele está acabando. Ele sabe que o tempo dele já está no fim. Em breve ele vai ser lançado no fogo que arde, no lago de fogo, que arde como fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 20, 10. E se os irmãos olharem, diz que nesse lago de fogo será lançado a morte e o inferno. Ou seja, o inferno é o mundo dos mortos. Então, na verdade, Satanás vai ser completamente penalizado para sempre. E o que é interessante, que o diabo sabe que ele é derrotado. O diabo sabe que ele não tem poder diante do sangue de Cristo, diante do nome de Cristo. É por isso que o diabo luta para que a igreja não mantenha os seus olhos em Cristo. Porque o dragão, irmãos, ele não tem medo do sangue dos mártires, não. Sangue dos mártires para o dragão não faz diferença nenhuma. É mais um, vamos colocar mais sangue no chão. Olha lá, Apocalipse 17, 6. O dragão não está nem aí para o sangue dos mártires. Mas diante do sangue do Cordeiro, o diabo, ele fica tremendo, o diabo fica apavorado, porque somente o sangue do Cordeiro é que derrota toda a ação de Satanás. É por isso que o verso 17 e 18 de Apocalipse 12 diz o quê? O dragão se enfureceu com a mulher, que ela estava protegida, foi para o deserto, e passou a lutar contra os restantes dos seus filhos. Quem são os filhos dela? É o povo de Deus. Todos que obedecem o mandamento de Deus. Esses são os filhos da mulher, ou seja, é o povo de Deus, a igreja. E eles se mantêm fiéis no quê? Testemunho de Jesus Cristo.
E aí diz o verso 18: então o dragão se colocou em pé na praia, junto ao mar. Irmãos, é interessante que alguns versículos antes vai dizer que ele tentou afogar a mulher. Você não vê o dragão tentando afogar, o diabo tentando afogar Maria, nem quando estava viajando com José. Estava no deserto, eles não estavam no meio do mar navegando. Isso é uma figura de linguagem, dizendo que ele estava tentando sufocar, acabar com o avanço da igreja. Mas Satanás não pode parar o avanço da igreja, porque o que está sobre a igreja é o sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus está sobre nossas vidas. Meus irmãos, embora o dragão seja grande, vermelho, sedutor, temido, ele está derrotado. Ele não pode destruir a vida daqueles que são lavados pelo sangue de Cristo. A vitória da igreja é certa. Somos uma igreja militante, mas seremos uma igreja triunfante, porque muito em breve nós estaremos face a face com o nosso Redentor no céu. É por isso que nós caminhamos. E nós caminhamos como igreja não para um final trágico, não para um final incerto. A igreja caminha para uma consumação gloriosa, junto com Cristo, para todo sempre. A questão é, você tem certeza que foi lavado pelo sangue do Cordeiro? Você tem certeza que Jesus domina o seu coração e a sua vida? Talvez você esteja com raiva no coração, com mágoa de alguém. É o que Satanás quer fazer, tirar você da igreja. O que ele quer fazer é enfraquecer a igreja. E o que ele tenta fazer com a igreja é trabalhar na igreja local, por implosão, para tentar destruí-la de dentro para fora. Quando a igreja não tem mais comunhão, é porque a igreja se afastou do Cordeiro. É porque a igreja não tem tido muita intimidade com o Senhor da igreja. Quanto mais você se aproxima de Cristo, mais você consegue viver em amor, em comunhão, mesmo com as pessoas difíceis. Que Deus nos ajude e que possamos ter essa plena convicção. Nós somos a igreja vitoriosa de Jesus Cristo. É um privilégio fazer parte desse exército em que o general é Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Se você não tem essa certeza, entregue sua vida para o Senhor. Satanás está desesperado, o tempo dele está acabando. Ele vai fazer de tudo para que as pessoas não conheçam Jesus, para que Jesus não nasça nos seus corações. Só que ele já está derrotado pelo nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Eu não sei como você entrou aqui, mas creia que o Senhor te trouxe até aqui para te mostrar que como igreja do Senhor, como o novo Israel de Deus, eu e você, nós temos uma promessa gloriosa. O Senhor estará nos ajudando no meio da tribulação. O Senhor estará nos fortalecendo, mesmo que andemos pelo vale da sombra da morte. Talvez você esteja vivendo uma das piores fases da sua vida familiar, na saúde, no seu emocional. O Senhor Jesus está dizendo para você, tenha bom ânimo. Eu venci este mundo e você também vencerá. Eu estou contigo. Talvez você tenha entrado aqui e você está ouvindo do Senhor isso, que por mais que Satanás tente te desanimar, o sangue do Cordeiro está sobre a sua vida. O sangue de Jesus é o que nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, verso 9 e verso 10. Talvez seja esse o momento de você olhar para a pessoa certa, olhar para Cristo, o Senhor da igreja. Não olhar para as adversidades. Não olhar para aqueles montes que se levantam. Não olhar para a ação do mal sobre a sua vida. Satanás não pode encostar um dedo sequer naqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Você é a noiva de Cristo comigo. Você e eu fomos selados pelo Espírito Santo. Somos propriedade exclusiva de Deus para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus. Diga, Pai, eu quero te servir. Eu quero anunciar a tua palavra. Para que Cristo venha de fato nascer em muitos corações. Reinar nessas vidas. Para que o sangue de Cristo esteja sobre essas vidas. Para que essas vidas possam fazer parte da tua igreja gloriosa. Diga isso para o Senhor. Usa-me, Senhor, para falar da tua grandeza e do teu amor. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque a tua igreja, ela enfrenta as lutas, vai continuar enfrentando, mas o destino dela é de triunfo completo. Obrigado, Senhor, porque pelo sangue de Jesus, nós somos mais do que vencedores.
Obrigado, Senhor, porque pelo sangue de Cristo nós fomos perdoados dos nossos pecados. Pelo sangue de Cristo nós podemos viver em novidade de vida. Pelo sangue de Cristo nós temos um livre acesso ao céu. Obrigado, Senhor, pela tua tão grande salvação. Obrigado a Deus, porque mesmo com toda a perseguição das hostes infernais sobre a tua igreja continuará marchando, porque a tua igreja está focada em Cristo, o Cordeiro, o autor e consumador dela. Ó Deus, tire do nosso coração qualquer dúvida quanto a isso e ajuda-nos, ó Deus, a vivermos como uma igreja sem mácula, uma igreja pura, uma igreja que destila o amor, que vive em comunhão. Uma igreja que almeja, Senhor, a volta de Jesus Cristo. Por isso, Senhor, nós dizemos nessa noite, mais uma vez, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Enquanto isso, Senhor, usa-nos para que possamos anunciar a Tua palavra a tempo e fora de tempo. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares. Conceda-nos, ó Deus, ainda uma semana abençoada por Ti, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Vamos ficar em pé, queridos? Você pode dar um abraço, quem está do seu lado? Diga para essa pessoa, o sangue de Jesus está sobre nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos cantar juntos a uma unção, adorando o nome